E a gente continua falando sobre pessoas desaparecidas com a promotora de justiça, Eliana Vendramini, ela que é gestora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui nos trazendo informações tão preciosas, né? E trata-se, assim, eu imagino, de uma das missões mais difíceis, né? Qual que seria o parâmetro para se atestar que realmente uma pessoa desapareceu? A gente tem que tomar cautela, como os colegas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos falaram, com o boletim de ocorrência. Por quê? Porque a notícia precisa ser fidedigna, precisa ser real. E a partir dela, há alguns mecanismos hoje que estão sendo implantados para busca. O que a gente não tem, principalmente em casos não familiares como apontado, é uma busca mais profunda em relação aos casos que envolvem questões forçadas e criminais. Entendi. Agora, o repórter, o Felipe Palma, né, que nos trouxe uma informação de 60 desaparecimentos em São Paulo por dia e 30% de localização dessas pessoas, é um índice realmente baixo, né, e triste, uma realidade triste. Mas se a gente analisar em nível Brasil, nós temos, nos últimos 10 anos, 700 mil desaparecidos, né? O que significa 190 pessoas por dia. É muita gente, não? Essa é uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela é baseada em conhecimento de desaparecimento na família ou por terceiro, portanto ela tem uma base. E realmente o que a gente pretende, inclusive através do Ministério Público, por todos os Ministérios Públicos do Brasil, é que o tema volte a ser, ou seja, porque ele já teve alguns aparatos desmontados, mas que ele volte a ser de preocupação nacional e prioritário. Agora, é muito difícil realmente a gente imaginar o que um familiar pensa a respeito do desaparecimento, porque num primeiro momento você imagina, ela está atrasada, a pessoa vai voltar, e o que se considera do ponto de vista de boletim de ocorrência, de buscar os órgãos públicos para notificar os casos de desaparecimentos, o ideal? Quantas horas? Existe um protocolo? Não, assim? Nós pedimos para não haver hora. Na verdade, a pessoa se flagra depois de um certo tempo de que pode estar acontecendo algum problema, ou porque o parente não retorna ou não é contactado como de costume. O que a gente pede é que vá o mais rápido possível quando surge essa dúvida. Por mais que haja um boletim de ocorrência, ele é importante para os primeiros movimentos próximo ao local, ou dos indícios que ainda pequenos hajam sobre o que pode ter acontecido. E, em alguns casos, a família imagina, por exemplo, quando a pessoa é doente mental, que efetivamente ela pode, como numa data anterior, ter se perdido. O mais duro é quando a causa é abrupta. Por exemplo, passa mal em meio à rua e vai parar num hospital onde não há a eventual notificação do desaparecimento para a delegacia. É isso que a gente chama de um problema de integração. Que todos os órgãos que possam estar com a notícia de um possível desaparecimento estejam integrados e, se possível, de forma digital. Que aí fica realmente mais fácil, inclusive, a localização, né? Por exemplo, a Colômbia tem esse sistema há muitos anos e, supostamente preocupada com a questão das Farc, soluciona inúmeros desaparecimentos civis, porque todos aqueles que lidam com um possível desaparecido estão interconectados e não se comunicam como ainda nós fazemos aqui em São Paulo, com esse serviço bárbaro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, o Ministério Público e ainda assim uma ponta junto com as próprias ONGs, Mães da Sé, Mães em Luta e Ímpar em São Paulo. Inclusive o Ministério Público lançou uma cartilha, né? Realizou um trabalho mais minucioso para dar uma espécie de norte, né, para quem se vê numa situação como essa, porque realmente deve ser uma situação conflitante na hora, né? Quer dizer, você não sabe nem o que fazer, por onde começar. Enfim. Por mais que a gente trabalhe para melhorar o que tem, a gente precisa dar um apoio imediato a essa população, porque pessoas estão desaparecendo todo dia. O que a gente fez não foi isolado, foi um trabalho com as secretarias municipais todas e o Ministério Público, foi um trabalho de 8 meses, que gerou a cartilha. Basta fazer uma pesquisa, Ministério Público Desaparecidos, e você encontra essa cartilha em mãos, né, na internet. E a grande sacada da cartilha é você ter um roteiro básico de onde passar e o que fazer imediatamente. E você vai encontrar apoio já técnico, que já estudou a temática, e também acolhimento psicossocial, porque é uma causa que deixa a família desnorteada.
muitas vezes sem capacidade até de lembrar qual pode ser o possível motivo do desaparecimento. E dá um branco também, você já não lembra mais com que roupa a pessoa estava, você não lembra que horas que a pessoa falou que ia voltar. Ou imagina que você está trocando essa roupa, procura o celular, não procura o celular, liga para o familiar para saber se levou o documento, se não levou o documento. Por isso que a gente fala muito também em precaução. Que as pessoas se preocupem, a cartilha o contém também, em prevenir. Se você tem um doente em casa, se tem uma pessoa que já perdeu a memória por alguma vez que seja, na esperança de não ser uma doença, não deixe de identificá-lo pela roupa, já que muitos arrancam identificações materiais. Não deixe de fazer um contato, ter um contato próximo. Não deixe de segui-lo pelos meios tecnológicos que existem. Essa pessoa, ela é sua também, mas ela é nossa da sociedade. Por isso que o Estado está preocupado com isso, especialmente o município. Hoje você já tem essas possibilidades até tecnológicas, né? Por intermédio de um celular, um aplicativo, você consegue rastrear, digamos assim, entre aspas, a pessoa e saber qual foi o último local que ela esteve e assim por diante. Né? Na falta do sistema ideal, nós temos muitos trabalhos para serem feitos dentro de casa e com esses apoios imediatos já documentados. Entendi. Agora, com relação a essa cartilha, na sua opinião, qual é o ponto mais crucial, quer dizer, aquele de falta de informação mesmo, que vocês privilegiaram na cartilha e falaram assim, não, esse é um ponto que a gente percebe que, digamos assim, seja o calcanhar de Aquiles? Nós temos o próprio começo da notícia, as pessoas até têm uma ideia do boletim de ocorrência, mas não sabem onde é, por que fazê-lo e para onde prosseguir. Então esse é o calcanhar de Aquiles, o próximo passo. Porque se imagina que na delegacia nós temos uma investigação profunda e nós ainda não estamos, apesar da disponibilidade pública desse serviço, nós não temos ainda instrumental e pessoal suficiente para 28 mil boletins de ocorrência por ano no estado de São Paulo. E há um despreparo também, por exemplo, de quem atende um caso como esse, de saber por onde começar, como conduzir? Sabe por quê? Porque essa temática, ela não é per si um crime. E o profissional da polícia está acostumado a lidar com notícia de crime. Então nós chegamos à conclusão, junto com a própria Secretaria de Segurança Pública esse ano, que é necessário aquilo que chamam de capacitação e que eu diria até troca de experiências entre todos que trabalham na área. Porque no interior a gente ainda vê, infelizmente, e na capital, nos locais mais longínquos e com muito trabalho, notícia de volta daqui 48 horas, espera o Natal, espera o fim da balada. Isso para nós é muito grave. É o passo para encontrar a pessoa eventualmente num hospital, sem amparo e com outros enquadramentos que levam ao desaparecimento eterno. Tá certo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a promotora de justiça, Eliana Vendramini, continua com a gente tratando desse assunto sobre os desaparecidos. E nós estamos de volta com o Jornal da Câmara para falar sobre o desaparecimento de pessoas. A nossa convidada é a promotora de justiça, Eliana Vendramini, que já está há 5 anos nessa causa, né, junto à promotoria, e nos traz mais informações. Eu acho que seria interessante a gente tentar entender se existe numa pesquisa, não sei, dados de um perfil de desaparecidos, porque a gente tem vários níveis, tem criança, tem idoso, tem pessoas com transtornos mentais, jovens, enfim. Existe alguma pesquisa nesse sentido? Nós fizemos. Para trabalhar um problema, a gente precisa conhecê-lo um pouco melhor. E como o trabalho começou em 2013 no Ministério Público de São Paulo, a primeira preocupação era entender as multicausas e os multiconceitos. Então, é polissemia e multicausalidade. Hoje a gente tem uma pesquisa que, na verdade, tramitou entre os boletins de ocorrência dos anos de 2014 a 2016. As causas mais recorrentes nos desaparecimentos não violentos são a doença mental, os dissensos familiares, em muito número, os problemas de saúde do alcoolismo e da drogadição. Mas, quando a gente passa para o lado do desaparecimento forçado, aparecem causas que a população ainda considera lenda urbana, como o tráfico de pessoas para os mais variados fins, especialmente exploração sexual e trabalho escravo, o envolvimento, principalmente como vítima do tráfico de drogas, e aí volta a questão lá que era não violenta e que se torna violenta pelo uso da droga, a violência urbana, muito forte contra grupos específicos,
E finalmente, é incrível, mas tem aumentado muito o número de desaparecimentos que parecem voluntários, mas não são, de vítimas da violência interfamiliar. Então, por exemplo, a vítima de violência doméstica que foge para sobreviver àquela situação. Para sair daquele contexto que está sendo horrível para a vida dela, né? Isso. Interessante. Agora, mais sexo masculino, feminino? Neste período ficou bem claro, eu acredito que não tenha mudado pelas notícias que recebemos, jovem adulto masculino, a começar antes da própria juventude com adolescência, pico aos 15 anos e só cede aos 28 anos. É muito grave. Sem dúvida. É triste realidade, não é? Mas existe, assim, um protocolo de atendimento diferente conforme o caso? Por exemplo, se é uma criança, se é um adulto, se é uma pessoa com transtorno mental, se é um idoso que sofre de Alzheimer, por exemplo? É obrigatório até por ordem constitucional. Aqueles que a gente chama de vulneráveis, porque não podem se defender dos riscos que é estar desaparecido, e aí eu enumero crianças, adolescentes e doentes mentais, tem que ter um atendimento imediato. Tá? A lei é federal, lei da busca imediata para criança e adolescente, e no estado de São Paulo a primazia também é dada aos doentes mentais. De qualquer forma, o desaparecimento é uma causa mais que humana, não são coisas que estão desaparecendo, são pessoas. Então, a atenção tem que ser premente para todos os casos. E com relação aos demais, a nossa preocupação é colher imediatamente os dados que se tem no local do último encontro. Eu sei que assim, existe realmente um trabalho intenso por parte do Ministério Público, junto aos órgãos públicos, para tentar minimizar essa situação, mas uma curiosidade, não é? Eu acho que é uma memória que todos nós brasileiros temos, de fotografias em alguns lugares chaves, né? Sim. Tipo ônibus, locais Sim. públicos, ou até mesmo a divulgação de um telefone. Se você encontrar alguém que está perdido, entre em contato. Isso ainda funciona? É incrível, as pessoas acham que é impossível você, por exemplo, usar o Face do Ministério Público, que é PLID MPSP, né? SP. Nós tivemos um caso recente de uma mãe procurando um filho doente mental de 28 anos que conseguiu parar em 30 dias em Tocantins e foi localizado por um usuário do PLID SP. Então, nós não podemos subestimar esses meios. Fotografia no pedágio, fotografia que lhe vem por mensagem de WhatsApp, fotografia que vem pelo Facebook. Se você tem aí o seu coração pulsante, e a maioria é assim, compartilha, porque nós encontramos muitas pessoas assim. Maravilha, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua presença aqui no nosso estúdio, especialmente pelo trabalho que vem desenvolvendo diante do Ministério Público com esse intuito que é muito importante para a sociedade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.